Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal Madalena Siqueira para mais um dos nossos momentos, momento de espiritualidade com a palavra de Deus, com os evangelistas, Mateus, onde hoje vamos dar continuidade. Eu quero acolher você que está chegando aqui pela primeira vez. Se é sua primeira vez, então eu quero te pedir que se inscreva no canal e curte esse canal. E fique aqui. São apenas 20 minutos aqui de contemplação, de reflexão da palavra de Deus, né? Então vamos dar continuidade. Nós estamos aqui estudando o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de São Mateus. Eu falo São, do evangelista Mateus, aqui. Então, daí nós temos o seguinte, os outros evangelistas, Mateus, né, que é o primeiro evangelista do Novo Testamento. Aí nós temos Marcos, Lucas e João. Então são os quatro evangelistas aí dos primeiros, né, que narra toda a vida pública de Jesus. Nessa narrativa que Mateus coloca aqui. Os milagres, todas, toda a realização que Jesus realizou aqui no Novo Testamento. Na vida contada aqui em forma de narrativa pelos evangelistas. E nesse caso é o Evangelho de São Mateus. Hoje eu vou dar continuidade no capítulo 9. Eu acho que eu estou falando muito baixinho, né? Aumentar o meu volume. Capítulo 9, e eu te peço para você ficar aqui, porque são apenas 20 minutinhos. 20 minutinhos aqui comigo, repetindo a palavra de Deus. Essa palavra que vai trazer, que sempre traz para nós, né? Traz um acalento no nosso espírito, traz confiança, traz força quando estamos sentindo fracos, quando estamos amargurados e tristes, ela sempre traz uma resposta para os nossos sentimentos. E é na palavra de Deus. Você não encontra em outro lugar. Então, você chegou até aqui, vamos ficar aqui. A palavra de Deus é uma mensagem para você. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, eu tinha anotado aqui. Hoje, vamos lá. Não repare que hoje existe dias e dias, né? Existem dias que você está mais alegre, outros dias você está mais emotivo. E hoje é um dia que eu estou, devido a alguns acontecimentos, não estou assim com aquela emoção. Então, a gente acaba transmitindo, mas a palavra de Deus vai trazer um ânimo para nós, vai trazer uma, uma força, que é na palavra de Deus que nós encontramos, a mim e a você. Então, vamos lá. É o capítulo 9 aqui, pega sua Bíblia, do Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 9, cura de um paralítico. Jesus entrou numa barca, atravessou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que levaram a ele um paralítico, deitado na maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei diziam consigo: Ele blasfema. Conhecendo-lhes o pensamento, Jesus disse: Por que vocês pensam coisas más em seus corações? De fato, o que é mais fácil dizer? Levanta-te e ande, os seus pecados estão perdoados. Aí Jesus disse: Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus por ter dado às pessoas tão grande autoridade. Chamado de Mateus a refeição. Aqui já é outro texto, aqui outro versículo. Com pecadores. Aqui é o chamado que Jesus chama o mais um discípulo, um dos seus discípulos, que é o Mateus.
Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: Siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come entre pecadores, cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: Não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que isso significa. Quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos e sim pecadores. O jejum. Eu vou fazer aqui a reflexão até no jejum hoje. Não vou continuar porque são vários textos aqui, né? Vários temas, várias passagens de Jesus. Outra passagem. Foi quando os discípulos de João aproximaram de Jesus, dizendo: Por que nós, os fariseus, jejuamos tanto, seus discípulos não jejumam? Jesus lhes disse: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Então, sim, farão jejum. Ninguém remenda roupa velha em pano novo, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque assim as vasilhas se romperiam e o vinho se derramaria e as vasilhas a estragaria. Vinho novo se coloca em vasilhas novas e assim os dois se conservam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. São fortes. Esses evangelhos aqui são fortes, né? Eu vou fazer uma breve reflexão, então fique por aqui, não vou me alongar. Quando, já começando aqui pela cura do paralítico, essa passagem, enquanto outros evangelistas colocam essa passagem, acho que é em Marcos 2, 1, 12. E Lucas 5, 17 e 26 também tem essa passagem. Eles colocam assim, que o Mateus coloca aqui, né? O evangelista Mateus. Jesus entrou numa barca e atravessou para outra margem e chegou à sua cidade. Diante de Jesus foi a sua cidade de origem. Quando chegou à sua cidade, eles levaram um paralítico deitado numa maca. E vendo a fé deles, que eles tinham, né? Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Aqui no paralítico, essa passagem, em outra, é a mesma passagem que eles estão em uma casa e eles colocam o paralítico, os amigos do paralítico levam o paralítico e colocam em cima e faz todo um sacrifício para levar o paralítico até Jesus. E Jesus cura o paralítico não pelo paralítico, mas pelos amigos que levaram. Jesus viu o esforço para chegar até Jesus. Devido a multidões que seguiam Jesus, porque Jesus sempre andava com muitas multidões que o seguiam. Umas por curiosidade, em saber que Jesus estava pregando, outras buscando cura, outras buscando respostas, né, aos seus dilemas, e outras buscando cura mesmo. Já outras questionando, né? Questionando Jesus, que eram os fariseus, saduceus, pessoas de doutores da lei, pessoas que iam para julgar Jesus porque não criam, não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o mestre, que Jesus era o enviado. Esses iam para ficar julgando e quando eles viram Jesus curando, esses doutores da lei já falavam que Jesus estava fazendo blasfema, da maneira como Jesus conduzia a suas curas, que Jesus falava que os seus pecados estão perdoados. Jesus disse ao paralítico. E eles julgaram Jesus por Jesus falar dessa maneira, porque eles não tinham a fé, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam no eles viviam uma crença antiga, uma crença velha.
Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador. Jesus era o Messias que estava ali, pertinho deles. Eles que julgavam, que blasfemavam, diziam que Jesus era o blasfêmico. Mas os blasfêmicos eram eles que não tinham fé, que não acreditavam. Daí Jesus disse assim a eles: por que vocês pensam coisas más em seus corações? Jesus conhecia os pensamentos deles. De fato, o que é mais fácil para dizer ao que foi curado, né? Que é o paralítico, que seus pecados são perdoados, ou levanta, pega sua cama e vá. Jesus só falou, é uma coisa ou outra. Se ele levantar e pegar a cama e os pecados, o que que esse homem carregava? Toda doença esconde um, uma, um, ai, como é que eu vou explicar para ti? Toda doença esconde um fato emocional. Toda doença vem por trás um sofrimento. A doença, quando nós curamos as nossas doenças, porque tem ela esconde um sentimento emocional. Toda doença vem de algo que não está bem curado em nós. Não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque isso não vem ao caso. Mas todas as nossas doenças que nós temos, ela esconde um, uma emoção, um sentimento, uma vida, um pecado, uma coisa que nós ficamos doentes quando algo não está bom em nós, né? Quando nós estamos com dificuldades, que estamos muito preocupados, nós atraímos doenças para nós. Não dizem que a raiva atrai até com câncer, que a falta de perdão atrai. Então, toda doença, ela esconde sim um pecado nosso. Então, Jesus falou: o que que é esses pecados são perdoados? Ou levanta, pega sua cama e vai embora. Então, isso aqui, os que não têm fé, os que não acreditavam em Jesus, que eram o Messias, eles simplesmente ficavam lá falando que Jesus era um blasfêmico. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né, que veio para salvar, veio trazer amor para a humanidade, trazer a cura e a misericórdia. Jesus veio para os seus, porque logo jamais aí quando Jesus convida ou chama para seguir ele o Mateus, que era um cobrador de impostos, aí Jesus foi embora, né? Saiu dali, aí já entra Mateus Evangelista, que é outro, já entra no outro contexto aqui do chamado de Mateus à refeição. Jesus, chamado de Mateus, quando Jesus chama Mateus, foi um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus chama Mateus, que ele está sentado na coleteria de impostos, ele larga tudo. Ele larga até a profissão dele, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Ele deixa a vida velha e vai para a vida nova. Ele é chamado, ele obedeceu esse chamado. Ele viu, ele sentiu Jesus chamando, vem. Ele não disse, não, vou deixar minha vida velha, vou deixar minha exploração, vou deixar o meu pecado para trás e vou à frente. Ele foi. Aí Jesus, mais além, foi comer na casa desse menino, desse Mateus que ele convidou. E lá estavam muitos cobradores de impostos e mais os julgadores também que foram observar, seguir Jesus, mas não pelo acolhimento de Jesus, não pelo que Jesus falava, não pelo amor que Jesus mostrava, que ele traduzia, que ele ressuscitava, que ele curava. Eles foram para julgar Jesus. Aí eles foram lá no jantar e falar por que que Jesus estava. Porque eles diziam assim para os discípulos de Jesus: porque o seu mestre anda com pecadores e cobradores de impostos. Eles quiseram dizer isso para Jesus. Porque Jesus respondeu, sabendo da maldade deles, do coração deles, como sempre, né? Por que o mestre vocês comem com cobradores de impostos e pecadores? Eles questionaram os discípulos. Aí Jesus ouviu e respondeu a eles. Ele falou: ó, não são os sadios que precisam de médico, sim os doentes. Vão e aprendam. Ainda deu uma lição. Aprendam disso, aprendam comigo. Jesus falou que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu vim para chamar justos. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus veio para os excluídos que sofriam, estavam à margem, estavam no mundo do pecado. Jesus veio para trazer luz para a humanidade. E Jesus não veio para julgar ninguém, nem Jesus veio para chamar, para que se arrependam e que venham para Deus. Jesus chama todos, aquele que obedece, que ouve o chamado e vai em seguimento de Jesus. Só que não era isso que esses julgadores queriam. Eles queriam julgar Jesus, até matar Jesus mais para frente, né? Aí e aí eles questionam até do próprio jejum, porque eles jejuavam, mas o coração deles eram
eram corações duros, eles não convertiam. O que que adianta eu jejuar, eu fazer sacrifício em prol de algo que eu mesma não acredito, eu mesma não faço em nome da minha melhora, em nome da minha fé. Eu faço por fazer, para mostrar para o outro. Por isso que eles questionaram aqui do jejum. Eles falaram de novo do jejum. Perguntaram por que que eles jejuavam. Que, ó, eles perguntaram assim, por que nós? Perguntaram de novo para os discípulos de Jesus. Por que nós, os fariseus, jejuamos tanto e seus discípulos não jejum? Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus. E todo o tempo eles estavam comendo, eles não ficavam jejuando. Aí Jesus respondeu assim, ó. Porque, por acaso, o noivo podem estar de luto. Ó, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com ele. Por exemplo, Jesus é um noivo numa festa. Você vai numa festa, você vai fazer jejum se você está numa festa de casamento? Os discípulos de Jesus já estavam junto com Jesus, já estavam seguindo o ensinamento, ouvindo a palavra, praticando. Eles não tinham que jejuar de pecado, que eles estavam já com o noivo, estavam comendo da palavra, ouvindo Jesus, seguindo Jesus. Eles não precisavam de jejuar, porque esse jejum que eles faziam era um jejum injusto. Eles jejuavam, mas não seguiam, sendo que eles. Porque quem precisa, ele, igual Jesus falou, quem precisa de médico são os doentes, não os que estão sãos, igual o discípulo de Jesus. Eles não precisavam de médico, de ser curado, porque eles já estavam, já receberam a palavra, já foram curados, estavam até junto com Jesus nessa empreitada de evangelização, estavam aprendendo, estavam caminhando junto. Então eles estavam com o noivo. Para que eles iam jejuar? Esse costume velho e antigo, neste caso, costume dos fariseus eram costumes antigos. O jejum colocado lá no Antigo Testamento. Eles estavam com o Messias, Jesus é o Messias, estavam presentes já com o Salvador. Por que que eles tinham que jejuar? Aí Jesus ainda coloca o exemplo, ninguém coloca ali, mas na frente ele coloca, ninguém remenda roupa velha com panos novos, porque o pano vai esticar a roupa, vai estragar, né? Se coloca remenda, ele vai repuxar. E também ninguém coloca vinhos velhos, vinhos novos em odres velhos, porque vai estragar o vinho novo. Então Jesus é o novo. Por que que vai voltar ao passado a fazer jejum com consentimento sem fé no passado, sendo que o presente estava ali? Quem que era o presente nessa época? Era Jesus, é o próprio. Se você está com o Mestre, o Salvador, você vai jejum. Antes precisava dessa salvação, precisava dessa esperança. Mas você já está com o alimento, a salvação. Por que que você não vai comer esse alimento? Você não vai saborear o alimento? A gente jejuma em falta, que a gente quer fazer um sacrifício em prol de algo. Mas nesse caso, eles já estavam com o Salvador, que é Jesus, perante. Por que que eles iam? No caso dos discípulos, eles tinham fé, eles acreditavam, estavam junto com Jesus. Não precisava fazer sacrifício, ficar de jejum sem comer. É isso. Eu coloquei desta maneira, mas existem várias maneiras de você refletir aqui. Então, deixar as coisas velhas, eu posso trazer aqui assim. Se você tem um novo, Jesus no seu coração, você precisa de mais alguma coisa? Você precisa? Não. Você tem Jesus, tem Ele no seu coração. Deixa o velho para lá. Você não vai trazer Jesus, vai trazer o costumes antigos para cá, para perto, né? É colocar remendos novos em roupas velhas, que vai estragar. É vinhos novos em odres, em odres. Eu falo odres que é aquele a vasilhame, em vasilhas velhas, para estragar, né? Então, assim, pensando sobre isso nas nossas atitudes, quando queremos que a presença de Jesus, está quase 20 minutos aqui, já estou terminando. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos, antes de questionarmos se Jesus anda com. Para quem que Jesus veio? Jesus veio para misericórdia. Eu vim para trazer misericórdia. Que ele fala aqui, ó. Eu vim para trazer misericórdia. Onde é que ele fala aqui, ó? Quero misericórdia, não sacrifício. Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Ninguém com sacrifício. Se ele é o pão da vida, ele é o pão. Jesus é o pão da vida. Por que não?
seguir o pão da vida? Por que fazer sacrifícios desnecessários, jejum sem cabimento? Se, esse caso dos fariseus, para que jejuar? Jejum é de quê? De egoísmo, de cobiça, de julgamento com o outro. Ah, eu jejum e você não vai jejuar. Eu uso tal coisa e você não usa. Por quê? Se eu estou julgando o outro? Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para aqueles que queriam a conversão, aqueles que tinham certeza que Jesus era o Messias, o Salvador. E nós sabemos que Jesus é o nosso Mestre, o nosso Salvador. Então vamos deixar as coisas velhas e vamos seguir o novo, que é Jesus. Vamos deixar os costumes que eu digo de fazer coisas velhas e querer consertar com coisas velhas o novo. O novo é o novo. Qual é o novo nesse sentido? É Jesus na nossa vida. É Jesus no nosso coração. Isso faz sentido para você? Não esqueça de curtir este vídeo para que o YouTube envie para mais pessoas. É minha gratidão.